paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero meditar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 25, onde diz assim: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até nos ventos e a água manda e lhe obedece? Esse versículo é o versículo final do milagre de quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus dá uma ordem aos discípulos: vamos para o outro lado, passemos para o outro lado. E é muito interessante que quando você lê esse mesmo texto nas narrativas de Marcos e Mateus, eles dão um pouco mais de detalhes, em que Jesus vai até a polpa do barco, a proa do barco, dorme, e quando eles estão ali no meio do mar, vem vento, água entra dentro do barco e os discípulos ficam desesperados, porque a água está entrando, o vento está soprando, o barco está indo a pique e Jesus aparentemente está dormindo. E o que nós aprendemos com esse milagre de Jesus? Primeira coisa que nós podemos aprender: eu tenho que crer no que ouvi do Senhor e não no que estou vendo. Como assim? Eu ouvi uma palavra de Deus, vamos para o outro lado. A garantia era, nós vamos chegar do outro lado, passemos para o outro lado. Havia uma ordem do Senhor, nós vamos para o outro lado. Porém, quando a água começou a entrar, quando o vento começou a soprar, quando o barco começou a balançar, a fé esmoreceu. E quando eles acordam Jesus pergunta para eles de imediato: aonde está a fé de vocês? Onde está a sua fé? E é interessante que nós temos quantas promessas de Deus, nós temos quantas palavras de Deus, determinações do Senhor para a nossa vida, só que nós começamos a olhar o vento forte soprar nas nossas vidas, a água entrando no nosso barco, o nosso barco indo a pique. Só que nós conseguimos olhar para o problema, olhar para a adversidade e dar maior valor ao problema e à adversidade do que a palavra que o Senhor nos deu dizendo que nós chegaríamos do outro lado. Uma outra lição interessante: o vento está soprando e Jesus está dormindo na polpa do barco. Será que nós temos essa capacidade de aprender com Jesus? De, enquanto tudo estiver contrário, tudo estiver como aquele mar revolto, nós descansarmos debaixo da palavra que Ele mesmo nos deu? Jesus dormiu, sim, porque Ele já havia dito, nós vamos chegar do outro lado. Se eu recebo uma palavra de Deus, eu preciso aprender a descansar no Senhor. Crer que a palavra de Deus é suficiente para a minha vida. Acreditar na determinação que Ele tem para comigo. E não ficar com os olhos atentos em problemas, adversidades, frustrações. Você imagina a frustração daqueles discípulos? Em pensar, vamos morrer aqui no meio do mar da Galileia com o nosso Senhor junto. Você imagina a frustração daqueles homens em pensar que a palavra talvez não tinha sido suficiente. Só que a frustração decorreu da falta de fé daqueles homens. Aqueles homens não estavam acreditando na palavra que receberam na praia antes de irem para o outro lado. E uma última lição que nós podemos aprender, além de aprender a ouvir mais o Senhor e deixar de ver as circunstâncias, aprender a descansar no Senhor em meio a essas adversidades, nós aprendemos também que antes de uma grande missão também vem uma grande tempestade, não é? Então, qual foi a missão ali do outro lado? Jesus se encontra com o gadareno. Então, antes de uma missão, vem uma tempestade que vem para provar a nossa fé, amadurecer-nos, fortalecer-nos. Então entenda que essa provação que você possa vir estar passando, ela vem sim acompanhada de uma grande missão. Essa prova, esta luta, ela vem para lhe amadurecer, lhe fortalecer e Deus confiar a você uma grande missão. Acredite na palavra do Senhor, nós vamos chegar do outro lado vivos, inteiros, intactos, íntegros, e do outro lado há muito o que se fazer.